todo esse movimento, eles vieram com os mestres trazendo a espiritualidade, eles já tinham estado muito tempo, outros mestres na Lemúria, trazendo o que a gente chama a parte mental do ser humano para aqueles seres da Lemúria. E eles vêm trazendo tudo isso, e esse grupo de espíritos, então, os mesmos espíritos que estavam na Atlântida, depois vão estar lá no Egito Eterno, nessa vivência, são o que o Roger chama das vivências gêmeas. Um grupo grande, e eu imagino que existem milhares de vivências gêmeas. São as famílias espirituais, se a gente fosse usar uma linguagem kardecista, talvez. E vem então da Atlântida, passa pelo Egito, eles passam pela Grécia, na época do nosso amigo Ramatiz, né? Pitágoras, né? Eles vão passando, passam lá pela América do Norte, do Hayawata. Também na época do Ramatiz, com Hermes, né? O Merihá. Isso, todos eles. Então, o Kardec estava lá também, com o Momenófis, né? Isso, tudo por acaso, né? Então, esse grupo de espíritos vem vindo, passa por essas vivências que nós estamos falando, até chegar na Revolução Francesa, e hoje ainda tem um grupo que está encarnado, ainda... alguns desencarnados, outros encarnados, outros né? encarnados. Trabalhando pelo universalismo. Muitos aqui no Brasil, né? A maioria, né? A maioria está aqui. Olha nós aqui. Nós aqui. É Isso verdade. É karma, não é porque nós somos bonzinhos, não, viu? Não, muito pelo contrário. Porque nós fomos esquecendo umas lições aí com o tempo, entendeu? Os retardatários, né? Os outros todos já se iluminaram, só faltou nós. A Matiz diz que muitos, inclusive, já voltaram à pátria, né, anterior. Mas agora uma coisa interessante, a mediunidade é sempre assim, uma coisa assim, muito que chama muito a atenção e uma coisa espetacular, assim, que nos mostra realmente que Deus ama o ser humano, né? Como que você percebe isso? Você vê a história, você vê as cenas, você interage lá, e depois volta e escreve, você vai escrevendo, como é que é? Uma vozinha que fala? Olha, é muito estranho. Por exemplo, a única coisa que eu sabia, que o Roger havia me falado antes de desencarnar, até porque nos últimos 2 meses ele não estava bem, a gente nunca acha que o nosso amigo vai morrer, não é verdade? Nós somos, né, claro, prepotentes, né? E aí veio um mentor, que na verdade é o Tabajara, né, que é o sumo sacerdote aí nessa história, né, que na Terra, no livro anterior, ele sequer aparecia, porque ele se transforma no sumo sacerdote quando o outro sumo sacerdote é preso e morre. Sim. E tal. E ele mandou um recado lá para o Roger. Eu quero falar com ela, através do Roger, né? Aí ele veio, me contou que eu tinha que dar continuidade e tal, muito bem. E o que acontece? A única coisa que eu sabia é que o povo vai subir para as terras altas e que o rei vai encontrar o caminho. Mas como isso acontece? O rei chamava Aimoré, por isso que chama a terra dos Aimorés, foi dado o nome em homenagem a ele. Como isso acontecia, de que forma acontecia, eu não sei. Então é mais ou menos assim, o Sidney, não é uma psicografia. Eu estou absolutamente acordada, não tenho vozinha falando no ouvido, mas quando eu sento para escrever, eu sou uma espectadora, mais ou menos. É como se eu sentasse assim, nossa, o que vai acontecer agora? Você eu escreve também não ou digita? Sei, eu digito. Moderno, né? Psicodigitadora. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas não é uma coisa mecânica, absolutamente, como é uma verdadeira psicografia, né? Porque nós temos amigos, né, que participam, estão sempre acompanhando, e em determinados momentos do livro existe uma parte emocional. Eu estou lá. E geralmente isso se manifesta, como se manifestou também no Roger, na Flor de Lis. O Roger não via a hora de terminar aquele livro porque ele chorava copiosamente quando ele escrevia aquele livro. E não era de tristeza, é um sinal de expansão mesmo, expansão da consciência mesmo. Então tem alguns capítulos do livro, especialmente... Ele sentia as emoções. E eu a mesma coisa. Você também. Então, alguns capítulos do livro, tem um lá quando o Anhanguera, ele não sobe também para as terras altas, ele fica e o Araguari vai substituí-lo, que é o príncipe. Alguns lugares assim que você fala, puxa, mas acaba acontecendo alguma coisa alegre, mas eu tenho que... Molha o teclado. Olha que impressionante. E eu não sei o que vai ser no dia. Então, quando eu fecho o computador, eu fico falando, nossa, e agora? O que vai acontecer? Qual é o fim desta história? Eu não sei qual é o fim da história. Como vai acabar? De repente aparece um personagem. Quem é esse cara? Não sei quem é esse personagem. De onde ele saiu? Esses nomes em sânscrito... Depois que vem os nomes, eu vou até checar, de repente, mas esse nome existe?
Sabe, o que significa isso? Quando veio o nome da cidade alta, que é Araxá, eu não sabia que Araxá significava cidade alta. Veio Araxá. Que interessante. Né? E aí eu vou ver... Sim, tem tudo a ver, porque eles subiram, né? Não, mas dentro lá onde morava o príncipe O Araripe bastardo, lá, Ah, isso é outra história interessante. Mas onde morava o Acalrã, que era o irmão gêmeo, o irmão bastardo, ele mora na montanha. Acima da Terras Altas, ele ainda mora numa montanha, na cidade de Araxá, onde o Jataí, que era o pai dele, era o príncipe. Perfeito, e eu não sabia o que Araxá significava. Significava cidade alta. Quando veio o nome da montanha do Araripe, Paramaçuca. Isso significa a terra da felicidade suprema. Onde é que eu vou saber disso? Eu tive que pesquisar no Unicamp, saber o que era isso, o que significa Paramaçuca em sânscrito. E significa terra da felicidade suprema. Só que eu não sabia. Então, as coisas assim que você realmente não sabe. Uma coisa que você falou, assim, talvez eu ache importante até para o nosso telespectador, é essa questão que você disse assim, os homens, eles estão muito preocupados em, vale hoje a lei de quem pode mais chora menos, e é o mais forte, e acabou e tal, e ainda hoje é mais ou menos a mesma coisa. Mas as pessoas não percebem que por trás disso existe uma lei invisível, né? Que realmente vai cobrar de cada um as suas atitudes. Hoje nós vemos aí o planeta assim, com pessoas assim, vivendo assim de uma forma totalmente irresponsável, não só para consigo mesmo, como para com o planeta e para com o próximo. Né? Até nos programas passados nós falamos do cigarro. Né? Hoje, até pouco tempo, a gente achava que o fumante era um suicida, porque estava se matando. Mas agora, com as pesquisas mais recentes, ele é homicida também. Além de ser um suicida, ele é homicida, porque a fumaça que sai do cigarro, ela prejudica as pessoas. Com certeza. E o número de doenças derivadas do tabaco em não fumantes já está quase, olha, isso é pesquisa da Organização Mundial da Saúde, está quase no mesmo nível dessas doenças nos fumantes. Ele fuma do lado do filho, criança? Sim, né? Então você veja, né? Mas ele não percebe que existe uma lei, que ele está desagregando o seu corpo energético, que ele vai ter que assumir depois essa responsabilidade, que numa outra encarnação ele vai ter que construir um outro corpo, e baseado no molde com defeito, vai sair um corpo com defeito. E aí xingam Deus, né? Reclamam de Deus. É como no Flor de Lis. Camarada ia guilhotinado, xingando e tal, mas ele não sabe que ele era um feiticeiro, que lá na Terra das Araras Vermelhas fez isso, aquilo, tal, acabou com o meio mundo. E em 40 mil anos depois, ele ainda estava sendo convidado a acertar aquele... Esse livro tem uma continuação que vai... Que é o do Egito? Não, tem uma continuação... quando eles vão para a montanha lá da Paramaçuca, que são os sobreviventes daquela grupo, porque depois essa civilização sobrevive mais 200 anos e aí eles começam a se dispersar em tribos. Aí começam as tribos, dando origem às tribos brasileiras, aquelas coisas todas, né? Nesse último livro, a gente vai contar o destino de cada personagem. Esse você não escreveu ainda? Não, esse está na fila. Ah, está na fila. Tem muita gente na fila ainda. Está só na mente. Mas isso que você está falando é bem assim, né? Parece que dois grandes problemas tem a humanidade e o homem, que não muda num tempo muito pequeno. A gente estava comentando agora há pouco uma coisa assim, o pensamento kardecista, a gente evolui de uma forma permanente, podemos até dar uma paradinha, né? Sim. Quando a gente anda um pouco pelo lado da teosofia, né? Porque eu sou cria do Roger, né? O que acontece? A gente percebe as raças. Né? Quer dizer, nós estamos na quarta raça, quinta sub-raça, então teve a raça Atlântica, a raça isso, nós estamos na raça teutônica, então, muito bem. E a gente parece que a gente evolui dentro das raças, sabe, Sidney? Porque a gente vê isso em terapia de vida passada. Por exemplo, uma pessoa, aqui na Segunda Guerra Mundial, o cara foi uma peste, né, de ruim. Foi um soldado nazista e aconteceu. Daqui a pouco ele vai para uma outra vivência mais anterior, e ele não era tão ruim, sabe? Isso sempre me causou grande espanto. E conversando com o Roger, parece que existe essa ondulação
dentro das raças, né? E as raças são muito longas, Sim. milhares de anos, são muito longas essas raças, mas explicam essa dificuldade do ser humano de fazer as suas modificações permanentes. Nós vamos nos esforçando e a gente percebe que o que sobrou todos esses evos, né, de evolução da humanidade, todo esse tempo todo, é que nós somos ainda todos muito egoístas e somos todos ainda muito prepotentes. Isto é, queremos tudo do nosso jeito, sabe como é que é? Se não for do meu jeito, eu não brinco mais, né? Então, e não nos importamos muito com a felicidade dos outros. Então, eu fumo e eu invento a minha verdade particular, que aquilo só vai fazer mal para mim. E o mundo que se exploda, né? A maioria das pessoas vê pouco mais além do seu próprio mundo, entendeu? É muito difícil mesmo, mas por isso essa evolução lenta da humanidade, porque eu acredito, né? Que se a evolução fosse dessa forma, nós seríamos todos santos já. Sabe? Eu acho que a gente vai mais devagar, sabe? É bem lento. A gente fica Sabe aqui o que numa o Ramatiz? raça, depois na outra raça. Você sabe que o faz Ramatiz ele fala de 1000 anos para desenvolver uma virtude, né? uma virtude, né? É bonzinho, né? 1000 anos, é bonzinho. eu acho. Bonzinho, porque a gente Eu está acho que é vendo mais do vidas que lá de isso, 40 né? mil anos, né? Uhum. Não é fácil. Agora, uma curiosidade até minha que pintou agora, né? Você, como terapeuta de vida passada, já trabalhou algum paciente e voltou lá na Atlântida, né? No Aimoré, na Paititi, na Ruta? Só que a gente não informa o cliente. Sim, mas para você, Sim, fechava com o que você... Com certeza, imagina. Em todos os momentos, Revolução Francesa, os momentos históricos, tranquilo, né? Por isso que o terapeuta de vida passada ele tem que conhecer muita história, né? Porque ele tem que ficar perdido. Até para ver se o cliente não está, entre aspas, mistificando. Aquela roupa que ele está falando condiz com aquele momento histórico que ele está relatando. Entendeu? Tudo isso são detalhes que a gente sabe. Porque pode ser uma coisa anímica, né? Pode. Uma leitura, um filme. Mas isso muito por conta, às vezes, de um terapeuta mal preparado. A gente sempre fala que o problema é mais do terapeuta do que do cliente, né? Mas muitos vão parar, especialmente os amigos, né? Especialmente aqueles que a gente conhece, né? Sim. Mas muitos vão parar na época da Atlântida, na época da Terra das Araras, em outras colônias atlantes, na África, na América do Norte. Eles se espalharam pelo mundo, né? Porque no Brasil também, não foi só aqui no Espírito Santo, né? Não. Teve na Império, América do Sul? Na América do Sul, não. Existia na Amazônia aquele mar interno, arqueologicamente isso já foi provado novamente, né? E lá foi construída uma grande cidade, um grande império, que chamava-se o Império de Paititi, né, que era aquela região. Vindos muitos daquela cidade, que também era uma outra colônia atlântica no Piauí, que existe até hoje, os restos arqueológicos, para quem quiser ver, chamado Itaoca. Estão lá todos os restos arqueológicos de quem quiser ver. Então, eles vinham nas suas barcas voadoras, que a gente chama, né, ainda é uma coisa muito interessante, é uma longa história. Mas ali no norte do Amazonas fundaram toda pegando os Andes, também é tudo junto, né? Pegando os Andes, formaram esse grande império e depois eles migraram, quando aquilo lá começou a desaparecer, eles migraram para a Serra do Roncador, aqui no Mato Grosso, onde hoje está a cidade Barra do Garça, e fundaram a cidade de cristal de Ibês, onde Tamataê, que era aquele espírito venusiano, que depois veio se apresentar aqui como fundador da Umbanda, né, humildemente como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que é um espírito venusiano. Haveria, então, uma relação, dentro dos seus estudos, dessa questão espiritual, entre os incas, os maias, os toltecas, com os atlantes? Seriam reminiscências, resquícios? São os mesmos espíritos, né, na verdade. Culturalmente, eu digo. Culturalmente, também, você veja, eram contemporâneos, né? Para os Andes, de uma forma geral, alguns deles até eles eram seres iluminados, muitos mestres vieram juntos, eram seres iluminados, viraram deuses, né? Sim. Na mitologia dos homens. Então, Mango Capac, né? Que era um deus na mitologia dos incas, eram todos seres iluminados. Sim. E o que aconteceu?
Quando aquele primeiro planeta explodiu lá, o Erg, há milhões de anos atrás, eles tiveram que migrar, os que conseguiram migrar chegaram a Vênus. É difícil pensar como nessa forma humana igual a nossa, Sim. era outra dimensão, né? E depois migraram para o planeta Terra, ou foram todos para a Atlântida. Muitos que a gente chama de egos, né, daquele planeta, vamos dizer, o pessoal, os bons e os ruins, se a gente pudesse fazer uma diferenciação, eu sei que o bom e o mal não existe, a escuridão e a luz não existe, a escuridão não existe, a escuridão é só a ausência da luz, né? Justo. É tudo relativo, mas se a gente pudesse colocar dessa forma, esses espíritos que foram os ruins, entre aspas,